Olá, vamos continuar com o nosso curso de português jurídico da SES UNITA. Vamos agora falar sobre algumas características da linguagem jurídica, algumas tipificações das palavras que fazem parte do universo jurídico. Como uma linguagem específica própria da área, a linguagem jurídica tem algumas especificidades. Ela vai lidar com termos técnicos, ela vai lidar com alguns conceitos que são juridicamente e filosoficamente até discutidos, e como eu já disse na apresentação da nossa ementa, também existem termos latinos, brocardos, dentre outras tipificações. Vamos ver quais são? Bom, então, o primeiro traço característico da linguagem jurídica é o tecnicismo. Na verdade, toda a área do conhecimento tem o seu jargão profissional. O jornalismo tem, a biomedicina tem, fisioterapia, farmácia, economia, história, letras, todas as áreas têm expressões que são próprias da sua área, que se designam termos técnicos específicos da área do conhecimento. No direito não seria diferente, né? E é o que a gente chama de juridiquês. Então, temos aí como exemplo o agravo de instrumento, que é uma peça judicial. Remédio constitucional, habeas corpus, por exemplo, é um remédio constitucional. Efeito repristinatório automático, que tem a ver com as decisões de controle de constitucionalidade proferidas pelo Supremo Tribunal Federal. Esses são termos técnicos que são próprios da área jurídica e só quem tem acesso a esses textos, que conhece, estuda o assunto, é que vai saber o significado. Mas elas se referem a expressões, a atos e ações específicas que dentro do universo jurídico têm um significado determinado. Uma segunda dimensão da linguagem jurídica é o conceitualismo. Peguemos, por exemplo, a noção de dignidade da pessoa humana. Isso pode ser aplicado tanto para a concessão, por exemplo, de um remédio, isso afeta a dignidade da pessoa humana. Isso pode ter a ver, inclusive, com saneamento básico de uma rua, isso tem a ver com a dignidade da pessoa humana, dentre outras várias acepções de outros elementos que podem compor esse conceito. Então, quando a gente trabalha com conceito, já é por natureza difícil de se definir. E o conceitualismo é muito presente, principalmente quando a gente fala do texto da Constituição, que lida com aquilo que a gente chama dos conceitos juridicamente indeterminados, né? Liberdade, função social da propriedade, são termos que adquirem significados diversos a depender do conceito que se construa em uma dada situação fática concreta. Outro aspecto da linguagem jurídica, o arcaísmo. Cártula chéquica, lídimo, usança, avença. Isso são expressões arcaicas, expressões antigas, que já são usadas há muito e muito tempo pela linguagem jurídica e que, por circunscreverem um domínio técnico, ainda continuam sendo usadas. Cártula chéquica nada mais é do que cheque, mas era chamado assim antigamente. Então, acaba permanecendo em alguns documentos e é muito importante que a gente conheça essas palavras, porque de repente você precisa fazer um levantamento histórico de uma causa, saber como a justiça tem julgado determinadas causas, se depara com uma peça antiga, aparece a expressão e você fica sem saber o significado. Então, se você vai usar, por exemplo, a ratio decidendi daquela peça, né, a razão de decidir daquela peça, você precisa conhecer os termos com os quais ela foi construída, mesmo que não se use mais, ou que ainda se use, mas que você não sabe ainda o significado, porque na linguagem comum se substituiu o significado daquela expressão por outra, como é o caso do cheque. Latinismos, né? A linguagem latina ela é muito presente, ela é a origem, né, da nossa língua portuguesa. O nosso idioma é totalmente calcado na estrutura sintática da língua latina e no ramo do direito, como o latim foi a língua primordial do direito romano e o nosso direito é um direito civilista baseado no direito romano, nos institutos do direito romano, e existem muitos brocardos jurídicos e expressões que a gente utiliza ainda hoje. Então, de cujos, data venia, non liquer, sui generis, são expressões que a gente encontra inclusive no próprio texto da legislação.
Quando a gente fala, por exemplo, na vedação ao non liquer, que isso é um princípio processual, significa que o juiz não pode deixar de julgar uma demanda por ausência de lei. Ele tem que, por obrigação, de dar uma resposta àquele caso concreto, né? Esse conceito do non liquer é um conceito latino jurídico utilizado até hoje. Estrangeirismos, não só da língua inglesa, mas principalmente da língua inglesa, são também utilizados pela linguagem jurídica, né? Então a gente vai encontrar o impeachment, que é o impedimento, mas que dentro do contexto jurídico, né, adquire um significado que é geralmente aplicado a membros do executivo, né, e também do judiciário, no caso de cargos como de ministro do Supremo Tribunal Federal. Holding, leasing, que é um tipo de contrato. Então são expressões inglesas que acabaram também incorporadas pelo direito, sobretudo pelo direito econômico. O direito econômico tem muita influência do inglês. Além disso, são 3 os conceitos que podem ser aplicados a essas categorias anteriores de vocabulário jurídico. São as palavras unívocas, equívocas e análogas. Quando eu falo de palavras unívocas, significa que dentro do universo jurídico elas têm uma única definição, como é o caso, por exemplo, de furto e roubo. São categorias diferentes para a tipificação de crimes, e significa que dentro do direito penal, cada uma tem um significado específico, tem um único significado. Então elas são palavras unívocas. Nas palavras equívocas, significa que, a depender da área que se use, elas terão significados distintos. Quando eu falo sequestro no direito civil, eu estou falando de sequestro de bens. Quando eu falo de sequestro no direito penal, eu estou falando na privação da liberdade de alguém mediante extorsão. Então, são palavras idênticas, mas que, a depender da área, elas têm significados diferentes, têm significados equívocos. Já as palavras análogas são palavras que, embora sejam equívocas, elas também se remetem a situações específicas. Resolução, resilição e rescisão são 3 tipos de fim de contrato. São 3 tipos de quebra, de encerramento de contrato. Essas 3 categorias, né, tanto as palavras unívocas, equívocas e análogas, são aplicadas aos conceitualismos, aos arcaísmos, né, aos latinismos. Então são 3 subconceitos que se aplicam a esses conceitos maiores, ok? Então qual é a importância do domínio da linguagem jurídica? O primeiro aspecto é o aspecto enciclopédico. Desde o primeiro momento que vocês fazem a matrícula no curso de Direito, vocês já adquirem um status social diferenciado. Vocês vão perceber isso na primeira reunião de família que vocês frequentarem como alunos de Direito. Vão chegar já uma série de perguntas, de dúvidas, né, consultando se a aposentadoria da avó, dentre outras coisas. Então, vocês já adquirem um status social diferente. Vocês precisam representar esse status e ter responsabilidade, inclusive, sobre o que é dito. Então, ter conhecimento dos termos técnicos é essencial, inclusive para orientar as pessoas que vão, desde já, começarem a consultar vocês, o que é pior de graça. Conhecimento técnico, né, como uma área específica, ter um domínio do conhecimento técnico é essencial. Na verdade, é imprescindível. É obrigação do aluno de Direito conhecer os aspectos técnicos da linguagem que ele utiliza no dia a dia, né? E para a pesquisa jurisprudencial. Desde já o primeiro período, vocês vão enfrentar algumas atividades como júris simulados, em que vocês vão pesquisar decisões anteriores a respeito de determinados casos. E para isso vocês vão ter que conhecer o significado dos latinismos, dos estrangeirismos, de palavras arcaicas, né, de palavras técnicas. Então vai ser imprescindível, fundamental, que vocês tenham conhecimento dessas palavras. E aí, um dos melhores amigos de um aluno de Direito no começo do curso é um dicionário jurídico. Na verdade, o dicionário vai acompanhar vocês, a vida profissional de vocês inteira. Mas no começo ele vai ser ainda mais essencial, vai ser consultado frequentemente. Então, recomendo que vocês façam imediatamente amizade com um dicionário bom, que tenha boas definições de bons autores. Nós recomendamos na nossa bibliografia o De Plácido e Silva, mas temos outros dicionários também que podem muito bem suprir
essas lacunas. Então, ter um contato com o dicionário vai ser fundamental para esse domínio técnico vocabular da linguagem jurídica, ok? E fica, para encerrar a aula, como atividade, vocês pesquisarem já no dicionário o significado das palavras que apareceram nas definições, tanto dos estrangeirismos, como dos tecnicismos, dos arcaísmos, das palavras unívocas, equívocas e análogas, todas as palavras que apareceram na aula, vocês pesquisarem o significado e vocês vão responder aqui em uma atividade à parte no Moodle, tá ok? Já fica como um exercício para vocês irem aprendendo como responder também as atividades aqui. Essa atividade não é uma atividade avaliativa, tá? É só um exercício. Quando for uma atividade que vai valer ponto, vai ter esse nome, atividade avaliativa. Quando ela for apenas um exercício, vai ter o nome de exercício de fixação, tá ok? Forte abraço e a gente se vê.